sei, Tô Igor. com reação da Janssen. Da Janssen? Tá com o Foi a quê? terceira dose. Teve o Eu quê? tomei as 2 primeiras da Pfizer, aí tá certo. Fui tomar a terceira dose, era Janssen, tô aqui, lascado. Eita, Tendo um menino. passamento. Caramba, Igor. Eu tomei a AstraZeneca na primeira. Tive muita reação. Eu fui pra emergência, assim. Eu achei que fosse morrer, sério. Eu sou meio dramática, mas eu achei que fosse morrer. Porque meu dedo ficou roxo, menino. Estou tendo uma trombose. Aí cheguei na emergência, por favor, eu tô morrendo. Primeiro assim. Cheguei na emergência, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Foi um escândalo achando que eu tava morrendo. Mas era tudo psicológico. Tive muita febre, muito calafrio, muita dor no corpo e tal. E aí eu acho que somatizou, né? Eu tava com muito frio, eu tava com casaco, uma toalha, um lençol e outro casaco, e eu me tremia toda de frio. Aí eu acho que isso deixou meu psicológico abalado e deu crise de pânico em mim, eu acho que foi isso. Aí eu fui pra emergência em pânico, assim, sentindo dor no peito, taquicardia, dedo roxo, enfim, eu achei que estivesse morrendo, eu realmente achei. Aí fui para o cardiologista depois, fiz um monte de exame. Aí o médico fez, ó, realmente pode ser a vacina, mas pode ser uma crise de pânico que você teve. Aí tomei a primeira dose, quase que morria. Na segunda dose, tomei também AstraZeneca, não senti nada, graças a Deus. Na terceira, tomei Pfizer agora. Tive só dor no braço, uma indisposição, um cansaço, mas foi de boa. Mas a Janssen não provei ainda não, Igor. Eu espero não, não provar. Mas se cuide, viu? Vai que eu tome uma dipirona, dizem que é bom, né? Dipirona de 1 grama. Gente, vamos embora começar. Como eu falei, eu tenho uma banca hoje às 4, então vou precisar encerrar com vocês pontualmente às 4. Deixa eu dar os recados para vocês. Nossa última aula é semana que vem. E a prova final, conforme o nosso calendário, é dia 21 e 20, não, dia 28 e 29. Acho que é 28, 29 e 30, uma coisa assim, da semana que vem seguinte. Então, com consequência, a nossa segunda atividade de pontuação deve obrigatoriamente se realizar na semana que vem, para que vocês possam entregar, eu possa corrigir, lançar no swap as notas e fazer a final na semana de 28 a 30, se eu não estou enganada, são essas datas, tá bom? Eu sei que vocês estão cheios de provas, eu tenho essa consciência, eu sei que vocês estão bem atolados, eu sei que vocês devem estar pagando um monte de prova aí cheia de conta, mas eu preciso fazer semana que vem porque é o prazo final que a gente tem para fechar a caderneta. Como a nossa avaliação da atividade 1 vale uma pontuação maior, essa vai valer uma pontuação menor. Vai ser uma prova um pouco mais simples, mas o assunto vai até o assunto da aula de hoje. Na semana que vem, dia 25, a gente tem encontro normal. A gente vai terminar esse conteúdo que eu vou iniciar com vocês hoje. A gente faz um gamezinho para a gente se despedir. Quem quiser trazer bolo e guaraná, traga para a sala de aula. A gente faz o fechamento e vocês estão livres de férias, se Deus quiser. E quem não tiver, que eu espero que ninguém vá para a final, mas quem tiver na final, na semana de 28 a 30. Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok? Pode continuar por mais um período? Ô, Davi, eu não vou estar com vocês semestre que vem. Quem vai assumir a disciplina. Vocês não vão estar porque eu ensino engenharia, né? Ensino só a disciplina. Mas quem vai estar em engenharia econômica semestre que vem é o professor Alec Van. Eu já passei para ele mais ou menos como a disciplina funciona. Ele é da área de contabilidade. Eu acho que ele também tem um domínio bem bacana sobre o assunto, sobre o tema. E aí eu digo para vocês, quem tiver interesse em participar de projeto de pesquisa na área de finanças, fala comigo, porque a gente acabou de mandar 2 editais de pesquisa, se Deus quiser for aprovado. A gente está com um edital na área de finanças públicas e a gente está com um edital na área de finanças comportamentais. Basicamente é assim, a finanças que trabalha a questão da psique, como é que a pessoa escolhe decisão de investir. O que é que influencia uma pessoa a investir, o que é que influencia a pessoa a poupar. A gente também está com um trabalho sobre isso, finanças comportamentais. E são de pesquisa, se for aprovado pelos editais, né? A gente mandou, então foi uma aprovação. E aí, também deve sair o edital, futuramente em breve, de extensão. E aí eu quero retomar o Trilha Financeira, que foi o projeto que começou o semestre passado com a turma de engenharia, inclusive, anterior, né? A gente tinha 4 alunos de engenharia participando, que é um projeto que a gente faz eventos, palestras, cursos sobre o mercado financeiro. E aí, quem tiver querendo participar, me manda um oi no WhatsApp, me manda um e-mail, porque eu acho que nos próximos meses vai abrir edital. Eu já coloco vocês como participantes, bolsistas ou voluntários, dependendo de conseguir bolsa ou não, tá? Mas
Só falem comigo porque, para eu lembrar, como a gente não vai estar em aula, não vou estar com vocês no semestre que vem, me avisem pra gente fazer algum conjunto, porque eu adoro a área financeira, quem quiser também. Ó, Igor, vem-te embora. Interconecta, e aí, tá na expectativa de Interconecta, né? Vamos lá. Espero que saia essa aprovação de Interconecta pra gente. Vamos embora? Que hoje nós temos... Sim, aí eu postei o vídeo, é isso que eu ia falar. Eu postei o vídeo pra vocês, com a minha voz ainda estranha, sobre... Deixa eu abrir aqui o slide, vocês sabem, não consigo falar ao mesmo tempo que fazer, não, né? Devagarzinho aqui. Esse slide, meu Deus. É esse aqui. Peraí. Travei agora. Pronto, posso voltar a falar. Eu postei o vídeo do YouTube com a gravação da aula. A gente estava falando sobre fontes de capitais, falamos sobre empréstimo, financiamento, falamos sobre emissão de ação, sobre IPO, falamos de debentures e a última aula que está no YouTube é sobre capital de risco, tá? Assistam a aula curtinha. Eu gravei 2 vídeos, cada vídeo de 15 minutos, que a Agatha falhou no meio da aula, tive que parar para cortar e fiz outro vídeo. São 2 vídeos de 15 minutos. Se vocês colocaram na velocidade de um e-mail, vai passar 6 minutos assistindo o vídeo. Não façam isso que eu já falo rápido, né? Com e-mail, vocês não vão entender nada. Mas tá lá gravado. E esse vídeo é legal porque lá eu explico sobre capital de risco. Então, por exemplo, em engenharia, eu vejo muito projeto de Interconecta, por exemplo, os alunos criando um aplicativo, criando uma máquina, criando lá um processo de produção, que é muito massa. Isso pode virar uma startup. E como é que você vai conseguir capital? Esse vídeo aqui eu explico, esse vídeo está lá no YouTube, eu explico como conseguir capital de risco, né? Que financia startup, financia empresas que às vezes não têm CNPJ, eu tenho só a ideia, eu tenho só o protótipo. Como eu posso conseguir capital? Aí eu falo sobre investidor anjo, eu falo sobre Venture Capital, Private Equity, que são os nomezinhos estranhos, mas lá eu explico como funciona esse capital. E também quem quiser investir, né? Quem sabe vocês querem virar um investidor anjo, não sei. Também lá explica como você ganha dinheiro com isso, tá? Então, eu não vou falar muito porque tá lá gravado, mas assistam porque é o nosso conteúdo da aula, vai cair em prova, e também porque é um assunto interessante para vocês, tá? Hoje a gente começa uma nova etapa do nosso conteúdo, que é falando sobre análise financeira. Basicamente o seguinte, a gente já falou bastante sobre que a gente tem que fazer um projeto, né? Verificar se esse projeto é viável ou não, né? Tomar uma decisão de investimento. A gente já sabe como calcular o fluxo de caixa de um projeto, já sabemos como calcular e verificar se ele é viável financeiramente. E já falamos também sobre como conseguir recurso para esse projeto, né? Para essa empresa, para esse negócio, para essa ideia, que seja, qualquer coisa, né? Falamos sobre empréstimo, financiamento, banco, sobre emissão de ação, debênture e capital de risco. Enfim. Mas no meu negócio, na minha gestão, o que eu tenho que priorizar é ter um equilíbrio financeiro. Beleza. Meu projeto é viável, funciona, vou fazer, tenho recurso, comecei a fazer, e agora? Esse e agora também é uma decisão importante para quem vai vir a ser um gestor. Eu sempre coloco vocês, engenheiros, como futuros gestores. Vocês vão gerenciar obras, vocês vão gerenciar pessoas, vocês vão gerenciar recursos. Então, o meu projeto, a minha empresa, o que for, tem que ter um equilíbrio financeiro. Quando eu falo de equilíbrio financeiro, eu falo basicamente de 3 coisinhas que a gente já viu. Receita, custo e despesa. Receita é o meu faturamento, aquilo quanto eu vendo, certo? Então, receita nada mais é que preço vezes quantidade. Se eu tenho uma fábrica de tijolos e eu vendo 1.000 tijolos, cada tijolo por R$1, tijolo baratinho, eu tenho uma receita de R$1.000 por mês. Receita nada mais é que preço vezes quantidade. Quanto mais eu vendo, maior a minha receita. Quanto maior o meu preço, teoricamente também maior a minha receita. Por que teoricamente? Porque às vezes um preço mais alto faz com que a minha quantidade de vendida seja menor. Então existe um trade-off aí entre preço e quantidade. Mas enfim, a gente chama de faturamento e tal. E do outro lado nós temos o custo e a despesa. Custo são os meus gastos ligados à fabricação. Nós já vimos isso, só relembrando, tá? Então, custo ligado à fabricação, à produção de um bem. E despesa é um gasto que não está ligado à produção de um bem. Aí vamos lá de exemplo. Se eu vou fabricar um hambúrguer, eu sou uma McDonald's da vida, Burger King da vida. Se eu fabrico um hambúrguer, o que seria custo e o que seria despesa? Custo é tudo aquilo que vai ser usado para fazer o produto, a fabricação do produto. Por exemplo, o que, Poliana?
Tipo, se é uma hamburgueria, eu acho que os pães, as carnes seriam um custo. Boa, garota. Isso. Então, o pão, a carne, a verdurinha, o molhinho, a embalagem é custo, uso para fabricar. A mão de obra também é custo, né? A mão de obra, o cara que tá lá fritando a batata frita, ele é custo. A mão de obra do atendente do caixa é custo? Não, não é, porque ele não tá fabricando tudo, ele tá atendendo o cliente, então ele vai ser uma despesa. A mão de obra pode ser custo, pode ser despesa. Mas, por exemplo, o óleo que eu uso para fritar, o gás que eu uso para cozinhar, a energia elétrica que eu uso na produção, na fábrica, ela é um custo. E a despesa... Opa! Até despesa também de aluguel, né? Caso tenha. Isso. Aí o aluguel. Se esse meu aluguel é da fábrica, também vai ser um custo. Boa aí. Agora, se é aluguel da loja, onde não fabrica, só vende, aí vai ser uma despesa. Entenderam? Então, por exemplo, mão de obra, aluguel, energia, depende. Depende de quê? Esse aluguel, mão de obra, energia, é da produção ou é só da venda? Ou é só do escritório? Se for da produção, é custo. Uma indústria, por exemplo, né? Uma fábrica. A fábrica mesmo, a produção, o aluguel daquele galpão industrial é o custo. A sala do diretor de marketing, aí vai ser uma despesa, porque ele não está fabricando nada, ele está lá fazendo as propagandazinhas e tal, então é uma despesa. E despesa, como eu já disse, é não ligada à produção. Então, o cara do marketing, o contador, o advogado, é uma despesa. O que mais? O aluguel da sala do marketing é uma despesa. O salário do gerente de RH é uma despesa. O cara do RH não vai produzir o produto, ele vai contratar pessoas, então é uma despesa. E dependendo do custo de despesa, eles podem ser fixos e variáveis. É fixo quando varia a quantidade que eu produzo. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto, esse custo, a despesa, ela é fixa. Que fixa o quê? Variável. É variável quando ela varia com a quantidade que eu produzo. Ficam doida, minha gente. E fixa quando ela permanece constante, tá? Então, por exemplo, o hambúrguer. Quanto mais hambúrguer eu fabrico, mais pão eu consumo. Quanto mais hambúrguer eu fabrico, mais carne eu consumo. Quanto mais hambúrguer eu fabrico, mais verdura, mais embalagem, mais óleo eu uso. Então, eles são gastos que são variáveis. Quanto mais eu produzo, mais eu consumo. Então, se eu duplicar a minha quantidade de produção, eu vou duplicar a minha matéria-prima que eu consumi. Concordam comigo? E o custo ele é fixo quando ele permanece constante, independente se eu fabricar muito ou pouco. Por exemplo, o aluguel. Meu aluguel ele é o mesmo. O aluguel da minha fábrica, que é um custo, ele é o mesmo. Se eu fabriquei uma unidade, se eu fabriquei 50 mil hambúrgueres, vou pagar o mesmo aluguel. O meu contador é o fixo, eu pago para R$ 2.000 por mês de uma empresa. Se eu fabriquei nada, eu fabriquei muito, eu vou pagar aquele valor para ele. Então, o custo fixo para a gente, e a despesa fixa para a gente, é um pouquinho perigoso. Por quê? Porque se eu não produzir nada, se minha fábrica fechar, eu vou ter que, por obrigação, continuar arcando com aquele custo para despesa. Se eu vender nada, eu vou continuar arcando com aquele aluguel, porque é a obrigação que ela é fixa. O empréstimo, por exemplo, que a gente fala tanto, o pagamento dele da parcela, ela é fixa. Se eu fabriquei muito ou pouco, eu tenho que pagar aquele compromisso. Então, o custo de despesa fixa, ele onera um pouquinho mais, pesa sobre o meu orçamento, porque eu tenho que pagar independente da minha produção. E aí tem que ter muito alerta a isso, para não deixar esse bicho crescer, porque se ele se crescer, eu posso me dar mal. Mas, basicamente, quando eu falo de equilíbrio... Eita, tô subindo. Desculpa, gente. Quando eu falo de equilíbrio, eu falo isso aqui, ó. A minha receita, para eu ter um equilíbrio, para ficar no 0 a 0, o que tem que acontecer é algo muito simples. A minha receita tem que ser pelo menos igual à minha despesa e o meu custo. Tá? Se o meu custo e minha despesa é maior que minha receita, tem coisa errada aí, né? Como é que eu gasto mais para fabricar e vendo menos? Poxa, eu vendo um hambúrguer R$ 10, mas eu gasto 15 para fabricar. Faz sentido? Faz, né? Então, a minha receita tem que ser maior que os meus gastos. Tem que ser maior que o meu custo e minha despesa. Isso é óbvio. Mas a questão é, quanto é que eu devo produzir para que a minha receita seja maior que a minha despesa e o meu custo? Aí está a questão. Então, eu tenho que achar justamente o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Quanto eu tenho que produzir para, pelo menos, cobrir o meu custo e minha despesa. Porque, às vezes, não acontece, né? Se eu tenho uma hamburgueria, gasto aluguel,
gasto, contrato mão de obra, gasto energia, água, luz, telefone, internet, para vender 10 hambúrgueres por dia, tô pedindo para pagar a conta. Não fecha a minha conta, né? Então, quanto é que eu tenho que vender nessa minha hamburgueria para que eu consiga pagar meus funcionários, o aluguel, o imposto, o telefone, a mão de obra, ou a matéria-prima, a embalagem, o contador, o marketing. Quanto é que eu tenho que vender para fechar esses custos? É isso que a gente vai aprender um pouquinho na aula de hoje, tá? Então, a gente tem que achar esse equilíbrio financeiro. Aí existe o conceito primeiro, para a gente começar a falar de margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É o ganho bruto sobre as vendas. É o quanto eu ganho por unidade vendida. O quanto eu ganho por produção, tá? E a margem de contribuição, ela é bem importante porque ela ajuda a gente a calcular o preço de venda do produto. Então, margem de contribuição da mais é o quanto eu ganho por unidade vendida, o quanto eu realmente ganho, né? Por exemplo, se eu vendo um hambúrguer por R$15, eu ganho os R$15? Não, eu vendo por R$15, certo? Mas eu vou ter que descontar o quê? O ingrediente que eu comprei para aquele hambúrguer, né? Se for aquele hambúrguer, que eu adoro aquele hambúrguer que vem 500 gramas de carne, delícia. Tem que tirar o peso, o valor da carne, o quanto eu gastei de alface, tomate, molho, queijo, que tá pela hora da morte, quanto eu gastei com pão, com a mão de obra que fabricou aquele hambúrguer. Então, o que eu ganho de fato é o preço que eu cobrei menos os meus custos e despesas variáveis, tá? E aí eu consigo achar a minha margem de contribuição. A formulazinha é bem simples. Margem de contribuição nada mais é que o preço de venda menos o custo variável menos a despesa variável, tá? Ou seja, a margem de contribuição, o meu ganho do produto é o quanto eu cobrei pelo produto, R$15 do hambúrguer, menos os custos variáveis, aqueles que variam com a quantidade produzida. Por exemplo, no caso do hambúrguer, né? A carne, o alface, o tomate, o molho, a embalagem. Quanto mais eu utilizo, mais eu gasto, certo? É aquele que varia a quantidade. Menos a despesa variável. As despesas também que variam com a quantidade. Normalmente, o custo variável, ele é sempre maior que a despesa variável, tá? Normalmente, o custo ele é maior, até porque não tem muita despesa que é variável, não. Mas as despesas são fixas. Mas, enfim, é só um adendo. Então, é basicamente isso. Acho que eu tenho um exemplo aqui. Por exemplo, um brigadeiro. Certo? Meu brigadeiro lá. Vocês compram brigadeiro a quanto aí em Cajazeiras? R$2. Então, vamos lá. Então, vamos supor que Mariazinha vendeu lá o brigadeiro para Igor, né? E custa R$2. Certo? Então, o preço de venda é R$2. Para fabricar o brigadeiro, primeiro, quais são os meus custos variáveis no brigadeiro? Quais são os custos variáveis do brigadeiro? Quais são, o que é ótimo, mas enfim, entenderam, né? Quais são? O leite condensado, né? Uhum. O bichinho que joga por cima, que eu não sei o O nome. granulado. Granulado. A chocolate. Aí, e o resto das coisas, né? Manteiga, tem. Isso. Então, eu tenho que saber, ó. Quando eu vou comprar um brigadeiro, eu não gasto um pacote de manteiga por inteiro. Eu vou gastar uma colher de manteiga. Então, eu calculo lá o custo dessa colher, né? Então, se um pacote de manteiga custa, sei lá, R$4, quando eu tiro uma colher, que é 50 gramas, a colher vai custar quanto? Ela vai custar R$1, por exemplo, né? O granulado lá, um ácido condensado. O ácido condensado custa R$8. Né? Eu uso leite moça, caríssimo, 8 conto. Não vou, com ele que eu faço com os brigadeiros, eu faço 50 brigadeiros. Então, eu só dividi R$8 por 50, que eu sei o custo unitário, o custo de um. Entendeu? O gás entra no caso? Aí eu pergunto vocês, o gás, ele é variável ou ele é fixo? O gás é o gás é um custo ou é uma despesa? O que vocês acham? Eu acho que é custo, porque vai precisar para fazer o brigadeiro. Isso, o gás é um custo. O gás, ele é variável ou ele é fixo? Eu acho que ele é fixo. Acha que ele é fixo? Quanto mais eu faço o brigadeiro, mais eu gasto gás ou não? Gaste mais. Gasto mais. Então, ele é variável. Isso, o poliano é variável. Aí, como é que eu calculo o custo do gás?
Aí eu faço a continha. Quanto é que custa um botijão de gás aí em Guarabira? Guarabira, em Cajazeiras. Professora, Quanto é que tá? Nós Entra- Aqui já nós tá só de chegando a imaginar. 150. Quanto, mulher? Quase 150. Caramba, tá Sim, caro galera, aí, tá- viu? 125. Vou pegar 150 porque é mais redondinho, tá? Só porque mais... tá sem pegar meu... Aqui, 150. Acho que tá 120 por aí. E tá caro que só. R$150 é um botijão de gás por inteiro. Certo? Eu não vou consumir um botijão de gás para fabricar um brigadeiro. Aí eu vou fazer o seguinte. Quando eu cozinho um botijão de gás, tem quantos... Dura quantas horas? Ah, isso aqui durante um mês dura mais ou menos, sei lá. Vamos botar que dura 150 horas. Foi uma conta bem simples. 150 horas de cozinha, tá? Eu não sei quanto é. Eu até tenho isso, que eu acho que eu dei uma aula sobre isso, mas não lembro de cabeça. Vamos supor que o gás dure 150 horas ligado, cozinhando. Então, eu sei que 1 hora de gás custa R$1, certo? A conta é essa. R$1. A cada 1 hora de gás ligado, eu gasto R$1 por 1 hora. Para fabricar o brigadeiro, eu gasto quantas horas? Gasto 1 hora? Gasta menos de meia hora, né? Um brigadeiro. 30 minutos, vamos arredondar aí. Então, eu sei que eu gasto 50 centavos de gás para fabricar 50 brigadeiros. Concordam comigo? E para fabricar um brigadeiro? 50 centavos de gás para fabricar 50 brigadeiros. Ou seja, um brigadeiro eu gasto 10 centavos de gás. Entenderam a conta? Eu fico confuso. Eu repito, se precisar. Vou repetir, tá? Ninguém pediu não, mas eu vou repetir. A conta é a seguinte. Um botijão custa 150, certo? Com um botijão, eu considerei que eu uso 150 horas de gás ligado. Esse botijão dura 150 horas, certo? Ou seja, cada 1 hora de gás me custa R$1. Para fabricar os brigadeiros, eu não fabrico um só, eu fabrico uma fornada, um monte, né? Fabrico 50 brigadeiros em uma cozinhada que eu dou. Então, se eu fabrico 50 brigadeiros, eu posso dizer que eu gasto meia hora. Então, nas minhas meia hora, eu não vou gastar R$1, porque R$1 é 1 hora. Então, eu gasto 50 centavos para fabricar os brigadeiros, que são meia hora. 50 centavos para fabricar os 50 brigadeiros. Para fabricar um, eu gasto 10 centavos. Só dividir por 50. Aí, eu tenho o custo unitário do gás no brigadeiro. Quando eu somo tudo, quando eu somo o gás, o leite condensado, o chocolate, o granulado, isso tudo me dá o preço, o custo do brigadeiro, o custo unitário do brigadeiro, tá? Mas é isso. Inclusive, tem uma palestra que eu dei na Semana Global do Empreendedorismo sobre precificação, e eu faço esse cálculo todinho. Eu componho todinho o custo do brigadeiro. Vou colocar, vocês assistirem na sala Google, tá gravadozinho lá. É grande a palestra, mas vocês se concentrem lá na parte que fala sobre isso, que eu explico bem direitinho. Enfim, eu calculo o custo do meu brigadeiro, isso é o custo unitário. Vamos dizer que eu fiz essa conta todinha, tá? Que eu somei o brigadeiro, o chocolate, o granulado, o leite condensado, o gás. Isso tudinho me deu, vamos supor que me deu, sei lá, 90 centavos. Certo? Por unidade, tá certo? Então, minha margem de contribuição... Opa, deixa eu voltar lá. Deixa eu apagar isso aqui. Minha margem de contribuição é bem simples. É os R$2 menos os 90 centavos, que vai dar quanto? R$1,10. Ok? R$1,10. Então, minha margem de contribuição é R$1,10. Cada brigadeiro, o que eu ganho é R$1,10, certo? Só que além disso aqui, eu ainda vou pagar os gastos fixos que não entram na minha conta. O aluguel, que não entra aí, se eu tenho aluguel. A mão de obra, se eu pago mão de obra, que também vai entrar aí. Então, eu também tenho que considerar esses custos também, que são custos fixos. Mas a minha margem seria de R$1,10, tá certo? Eu acho até boa, né? E aí, eu perguntei pra vocês, né? Quanto eu tenho que fabricar, quanto eu tenho que produzir de brigadeiro para eu poder arcar com meus custos? Para eu poder pagar a mão de obra, os materiais, a energia, a água, a luz, telefone, internet, o aluguel, o contador, o menino que vai entregar o frete. Quanto é que eu tenho que fabricar para poder pagar isso tudo? Aí eu acho o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio nada mais é que é o mínimo que eu tenho que faturar para conseguir pagar as minhas contas. Para conseguir pagar todos os meus gastos e não ter nenhum lucro, mas também não ter nenhum prejuízo, quanto é que eu tenho que vender em termos de quantidade e de faturamento também, tá certo? Então, eu tenho que fazer esse cálculo
para saber exatamente o quanto eu fabrico para ficar no 0 a 0. Não vou ter ganho, mas também não vou ter prejuízo. A gente tem aqui um gráficozinho que ilustra isso, ó. Aqui no eixo a gente tem as vendas, certo? E aqui é a quantidade de venda, tá? Quantidade de vendas. E aqui o meu faturamento, a minha receita. Essa reta aqui que é fixa, ela é o custo fixo. Por que ela é fixa? Porque ela não é constante. Porque independente de quanto eu vender, permanece a mesma. Então, ela é uma reta paralela às vendas, né? Independente de eu vender muito ou pouco, meu aluguel vai ser sempre 20 mil reais, por exemplo. Ele é constante, certo? E o custo variável, que é essa retinha azul aqui, ó, tá vendo que ele aumenta? Porque quanto mais eu produzo, mais eu gasto. Exemplo, a minha matéria-prima. Quanto mais eu fabrico, mais matéria-prima eu vou ter que comprar e consumir. Então, ela vai aumentando com a quantidade vendida, certo? E aqui, essa retinha preta, ela é o custo total, que nada mais é que a soma do custo fixo com o custo variável. O que a gente percebe tá vendo que aqui, deixa eu apagar isso aqui tudinho. Tá vendo que aqui, bem onde essas retas se encontram, onde essa reta se encontra, se eu projetar aqui, eu tenho justamente a quantidade que eu tenho que vender para que os meus custos totais se igualem à minha receita. Essa bolinha que eu marquei aqui no meio é justamente o meu ponto de equilíbrio. É quanto eu tenho que vender para não ter nem lucro, mas não ter prejuízo, mas conseguir arcar com todos os meus custos. Esse cálculo é fundamental para um gestor, porque eu sei exatamente quanto eu tenho que vender para poder pagar os meus gastos. O que eu vender além disso vai ser lucro para mim, com certeza, tá? Então, tudo que eu vender acima, tudo que eu vender para cá, acima daqui, vai gerar lucro para a empresa. Tudo que eu vender menos que isso vai gerar apenas prejuízo para a empresa. Não adianta, como eu falei, eu montar lá minha hamburgueria maravilhosa, linda, toda enfeitada e vender 10 hambúrgueres por dia. Eu não vou ter lucro nunca. Eu tenho que saber a quantidade que eu tenho que vender para poder minha receita se igualar com os meus custos. E aí eu acho o meu equilíbrio, tá certo? Pessoal, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Deu para acompanhar direitinho? Estamos de boas? Tranquilo? Então vamos embora, vamos em frente. E aí, essa aqui é a formulazinha do custo, o equilíbrio contábil, tá? Nós temos basicamente 3 formas de calcular o ponto de equilíbrio: o contábil, o financeiro e o econômico. O ponto de equilíbrio contábil, ele é o mais comum, ele é o que a gente mais usa, porque ele basicamente considera o quanto eu tenho que fabricar para isso que eu falei para vocês, para que os meus custos totais, ou melhor, não são meus custos, meus gastos totais, porque é custo e despesa, né? Custo e despesa, nós chamamos isso de gasto, né? Gasto é custo e despesa. Então, que meus gastos totais se igualem com a minha receita. Então, ele usa esse princípio simples, uma conta bem simples, para poder achar essa quantidade que deve ser ideal para a gente fabricar. Então, aqui, ó, por exemplo, o meu ponto de equilíbrio contábil, como é que eu faço a formulazinha? Conta bem simples. Meus gastos fixos dividido para minha margem de contribuição unitária. Nós já vimos que o meu gasto nada mais é que custo e despesa. Então, é custo fixo mais despesa fixa, tá? Aquela que não varia com a quantidade. Então, eu vou somar o meu custo fixo com a minha despesa fixa, vou somar o aluguel, vou somar a minha depreciação, vou somar o contador, o pessoal que eu pago publicidade, por exemplo, e vou somar isso tudo. Vou dar meus gastos fixos e vou dividir pela margem, que a gente já viu. Nada mais é que o preço de venda menos o gasto, o custo variável unitário, menos a despesa variável, tá? A gente já viu. Como eu falei, é os R$2 lá do brigadeiro, menos os... A gente falou que era quanto o custo? 90 centavos, foi? 90 não foi? 90 centavos. Que dá R$1, 1,10. Então, minha margem de contribuição seria 1,10. É só pegar meus gastos fixos e dividir pela margem que eu descubro quanto é meu ponto de equilíbrio. Bora de exemplo? Ó. Então, aqui, ó, tá aqui minha lanchonete, que é onde eu vendo meus brigadeiros, tá? Na verdade, eu peguei a foto da sorveteria. Era para ser uma doceria, mas enfim, eu botei uma sorveteria. Imagine que é uma doceria isso aí. A minha doceria é bem bonitinha. Eu quero saber o quanto eu tenho que fabricar para poder lá saber o meu ponto de equilíbrio, ok? Então,
eu já sei qual é a minha margem de contribuição. Nós calculamos e definimos que eu vendo o brigadeiro a R$2, que os meus custos variáveis são 20 centavos, que a margem de contribuição por produto, por unidade, é de R$1,10, certo? O que tem que fazer agora é achar o ponto de equilíbrio. A conta aqui é bem simples. Deixa eu só pegar aqui o outro piloto. Vou pegar aqui, ó, o ponto de equilíbrio contábil. Eu vou pegar os meus gastos fixos e dividir pelo 1,10, ok? Então, vamos lá. Ó, ele fala que é o aluguel, seguro, telefone, internet, depreciação e mão de obra totalizam 50 mil. Isso aqui tudinho são gastos que eles são fixos. Depende de eu fabricar um brigadeiro, ou se eu vender 1 milhão naquele mês, eu vou pagar o mesmo seguro, o mesmo telefonia, a mesma mão de obra, a mesma depreciação. A não ser que minha mão de obra tenha, como a gente fala, tenha, tipo vendedor, comissão. Aí sim, tem uma parte que é variável, né? Quando é comissionada. Mas se não é comissão, ele é um custo que é fixo. Então a conta aqui é bem simples. Eu vou pegar 50 mil e vou dividir por 1,10. Quanto é que dá aí? Veja aí pra mim, por favor. 50 mil dividido por 1,10. Dá quanto? E aí? Dá 45.454,55. Arredonda pra mim, 45 mil. Arredondado. 454. 54? Isso. Pronto. Pronto. E 5 depois, vamos botar 5 aqui nessa arredondar, né? Então, 4,5. Eu vou arredondar por quê? Porque é em termos de quantidade. Eu não consigo fabricar meio brigadeiro. Ou eu fabrico um ou não fabrico. Então, eu sempre tenho que arredondar no final. Porque aqui é em termos quantitativos. Você quer me dizer o quê? Que para eu conseguir pagar todos os meus custos, pagar mão de obra, aluguel, telefone, internet, depreciação, seguro que está aqui, além de pagar os gastos variáveis, que a gente falou, né? O chocolate, o leite condensado, o gás, eu tenho que vender por mês 45 mil, 45 brigadeiros. Para eu conseguir pagar minhas contas. É muito brigadeiro, né, minha gente? Mas a conta é basicamente essa. Então, o PEC, né, o Poder Equilíbrio Contábil, me dá a quantidade que eu tenho que vender para eu conseguir pagar todos os meus custos. Eu vou ter lucro, Renata? Não, meu bem. Você vai ter se você vender mais do que isso. Mas se você vender isso, você vai ter equilíbrio. Você vai pagar suas contas. E se eu vender menos? Aí é prejuízo, ok? Sinto muito, mas é isso. Eu posso conferir essa conta de uma forma muito simples. Eu posso vir aqui pra gente verificar isso. Grava aí, 45455, tá? Esqueçam não, pelo amor de Deus. Então, eu tenho que vender 455, que a gente falou, não é isso? Arredondando. Se eu multiplicar pela receita, quanto é o preço do meu brigadeiro? R$2. É isso? Veja quanto é que dá. E os meus custos é quanto? 455. Vou multiplicar também pelo custo unitário, que nós falamos no início da aula, que era 90 centavos. A gente assumiu que nós não calculamos, tá? Podemos ter feito isso sim, mas a gente simplificou e dizemos que dá 90 centavos. Então, aqui na primeira formulazinha, eu estou calculando quantidade vezes preço. Ou seja, eu vou achar a minha receita, que é de quanto? Quanto é que dá aqui a multiplicação? 90.910. 90.910. Certo? Então, basicamente, preço vezes quantidade é meu faturamento. Quer dizer, eu vendendo 45.405 brigadeiros durante um mês, eu tenho uma receita de R$90 mil na minha doceria. E aqui embaixo, eu vou calcular o meu custo variável total. Então, eu peguei a quantidade e multipliquei pelo custo variável. Lembrando que o custo variável, ele varia com quanto eu produzo. Então, eu posso simplesmente pegar o custo unitário e multiplicar. Se eu fabrico um brigadeiro, 90 centavos. Se eu fabrico 2, R$1,80. Se eu fabrico 3, R$3,70. Se eu fabrico 45.455, é só multiplicar que você sabe o custo total variável. Que dá quanto? 40.909,5.
909,7? 910, arredondando, né? É isso. Pronto. Então, meu custo variável total, 910. Isso aqui é o custo variável, só que nós temos além do custo variável o custo que é fixo, que é quanto? 50 mil. Se eu pegar 40 mil e somar com 50 mil, vai dar quanto? 90.910. Concorda comigo? Vou repetir aqui. Somando o meu custo variável, que nós calculamos, com o meu custo fixo, dá 90 mil, que é exatamente igual à minha receita. Perceberam? Então, fabricando isso aqui, o meu custo e despesa fixo e variável vão ser igual exatamente à minha receita. Quer dizer, eu pago minhas contas e não sobra nada. Nem para eu ir ali fazer a escova no salão, tá? Eu pago minhas contas. Eu só começo a ter lucro se eu vender acima disso. Então, veja como é importante saber o ponto de equilíbrio. Porque me dá a noção de quanto eu tenho que produzir ou fabricar para o meu negócio começar a ganhar dinheiro. E até então, ele apenas se paga, tá? Ok, gente? Tem uma pergunta aqui? Tranquilo? Ok? Então, esse é o conceito de ponto de equilíbrio contábil. Só que existe, então aqui no gráficozinho, aqui é o meu ponto de equilíbrio, que a gente já viu. Aqui nós teremos a quantidade, que é 45.455, e aqui seria o meu faturamento, 90.910, nesse eixo aqui, tá? Então aqui seria o faturamento, 90 mil e alguma coisa, e aqui embaixo o ponto de equilíbrio, 45 mil, que é a quantidade. E isso me daria... Eita! Ô, senhor, por que fez isso? Tá louco aqui o negócio. Deixa eu apagar. Isso me daria o equilíbrio que eu preciso. Eu conseguiria equilibrar receita com despesa e gasto, certo? Então, o que acontece aí? A gente tem que levar em consideração... Gente, tá errado esse slide aqui. Foi sem querer. A gente tem que levar em consideração que nem tudo que tá ali eu pago. Nem toda despesa ou custo eu vou precisar pagar. Vai me gerar um desembolso financeiro. Algumas não geram. Como assim, Renata? Depreciação, por exemplo. Minha depreciação não é um desembolso financeiro. É uma despesa? Sim, mas não gera desembolso financeiro. Eu não tenho que pagar. Então, eu compro lá a máquina, comprei lá a batedeira, comprei lá o fogão. Paguei R$2.000 no fogão industrial. Esse fogão todo mês vai ter depreciação. Que é uma despesa que vai ser fixa. Só que ela não vai... Eu não vou precisar pagar a depreciação. Eu paguei pelo fogão. É uma despesa, mas eu não tenho que pagar. Outra coisa, por exemplo, o meu imóvel desvalorizou com o tempo. Eu tinha um carro para fazer entrega. O meu carro valia 50 mil, hoje ele só vale 30. Se desvalorizou. É uma despesa? É uma despesa sim, mas não vou precisar pagar, né? Eu vou ter prejuízo quando eu for vender o veículo, mas até então não vou precisar pagar nada. Então, existem despesas que elas não causam desembolso financeiro, que eu não tenho que pagar. E aí a gente tem que levar também em consideração isso. Então, para isso existe o ponto de equilíbrio financeiro. É quando você faz a análise do custo de despesa, considerando apenas aquilo que você vai, de fato, precisar pagar. Despesas que eu vou realmente precisar arcar com o meu negócio, certo? Então, aí, nesse caso, eu não considero despesas como depreciação ou desvalorização, porque são despesas que não exigem desembolso financeiro, que eu não tenho que pagar, que eu não tenho que custear. Ela é despesa sim, mas não sai do meu bolso, né? É um conceito muito mais contábil do que financeiro. E aí a conta é bem simples. Eu vou pegar os meus gastos que são não desembolsáveis e vou dividir pela minha margem de contribuição. Nós já sabemos que a margem de contribuição é 1,10. Nós sabemos que os gastos fixos são 50 mil. Eu tenho que saber desses fixos quais são os gastos que vão pedir ou não desembolso, que eu vou precisar pagar ou não, certo? Então, aqui no meu exemplo novamente, ó, ele fala aqui. Os meus gastos com aluguel, seguro, internet, telefonia, mão de obra é 50 mil reais, certo? Deste valor, depreciação custa 7 mil reais. Depreciação eu preciso pagar? Não. É um conceito contábil, não financeiro. Ela ocorre porque o bem se desgasta, mas eu não pago a depreciação para ninguém. Ela apenas desvaloriza meu bem. Então, não é um conceito financeiro. Eu não vou precisar pagar por ela. Então, é justo que o meu ponto de equilíbrio não considere depreciação. Já que eu tenho que pagar, para que eu vou considerar ela no meu cálculo? Não vai fazer sentido. Então, eu retiro do meu cálculo. Aí, a formulazinha seria muito simples. O meu ponto de equilíbrio
financeiro vai ser os 50 mil, que é o meu desembolso total, o meu gasto total fixo, menos os meus 7 mil. Porque a depreciação não vou pagar, se não vou pagar, eu não vou precisar usar no meu cálculo, certo? Então, eu vou tirar minha depreciação, ou se tivesse também algum imóvel que se desvalorizou, também tiraria. Aqui não tem. E eu vou dividir pela minha mais contribuição, que é 1,10. Assim, o meu ponto vai dar quanto? Calculem para mim, por favor. 57 mil dá 53, ou 43 sobre 1,10. Quanto é que dá? R$ 39.091. Pronto. Então, o que eu tenho que fabricar, de fato, para poder pagar as minhas contas, 91, né? 091? Isso, eu arredondei no final. Pronto, ótimo. 0,9. Pronto, ótimo. Então, o que eu tenho que fabricar de fato, vender de fato, para pagar as minhas despesas, 9.901. Porque depreciação eu não pago. E aí o financeiro me traz essa questão. Então, aqui o meu ponto de equilíbrio não é mais 45 mil. Aqui vai ser 39 mil. Ainda bem, né? Graças a Deus, diminuiu um pouquinho. Porque eu lembrei que a depreciação eu não pago. Então, seria 39 mil, mais ou menos. Minha receita vai ser, para achar a receita, quantidade vezes o preço de R$2. E aí eu acho minha receita mensal que eu teria vendendo a quantidade mínima para eu começar a pagar minhas contas. Certo? E aí, por fim, dá tempo pra gente ver ainda? Dá tempo. Rapidinho, que eu tenho uma banca daqui a pouco. Nós temos também o ponto de equilíbrio econômico, que é o seguinte, ok, massa, eu vendo 39 mil, mas eu não quero pagar minhas contas. Eu quero ganhar dinheiro, mulher, né? Eu quero ter lucro. Quanto é que eu tenho que vender para ter lucro? Aí o econômico incorpora isso. Então, o financeiro é aquilo que eu preciso ter, vender para poder pagar as minhas despesas e meus custos, variáveis e fixos, mas quanto é que eu tenho que vender para ter um lucro mínimo? Poxa, eu quero ter um lucro de 20 mil reais com o meu negócio, 30 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais. Para eu ganhar 1 milhão de reais de lucro livre que eu posso usar como eu queira, né? Reinvestir no negócio, ou abrir uma filial, sei lá. Quando é que eu tenho que vender? Então, a gente consegue incorporar no nosso cálculo o ponto econômico, né? Nada mais é que eu vou pegar a minha receita e considerar o quanto eu tenho que fabricar e vender e ganhar para ter um lucro mínimo que eu desejo atingir. Então, mais um exemplo aqui, na minha doceria. A fórmula antes. O poder livre econômico PE vai ser o quê? O gasto fixo, que a gente já sabe quanto é, 50 mil, mais o lucro que eu desejo obter, dividido pela margem de contribuição unitária, que é 1,10. Então, aqui no meu exemplo, ó, já temos aqui. Meus gastos fixos é 50 mil reais. A depreciação é 7 mil. Aqui eu não vou usar depreciação, porque não usa na fórmula, só no custo financeiro. Então, eu esqueço depreciação, tá? E o meu lucro que eu quero ter é 25 mil. Então, quanto é que eu tenho que fabricar para ter o lucro de 25 mil? Vamos para a continha. Vai ser ponto de equilíbrio econômico, 50 mil mais 25 sobre 1,10. Enquanto eu escrevo, vocês calculem aí, tá? Que eu demoro para escrever. Vou botar aqui 50 mil mais 25 vai dar 75 sobre 1,10. Espera aí, que eu tô terminando já. Sobre 1,10. Quanto é que dá? R$ 68.182. Pronto, boa garota. 68.182, não é isso? Tendo aqui meu garrancho. Então, esse aqui é quanto eu vender para eu poder ter o lucro de 25 mil reais. Isso aqui em termos de quantidade, tá? Em termos de unidade. 108 mil brigadeiros. Brigadeiro pra caramba, né? Enfim. E aí, se eu quiser saber meu faturamento, só multiplicar 108.082 multiplicado por 2, que é o preço de venda, e eu acho a minha receita que eu vou ter. Tá certo? Eu tenho pra vocês... A gente tem aqui alguma pergunta, alguma dúvida? Deu pra entender direitinho os conceitos? Ok? Pronto. Igor botou, avaliação é menos comum, né? Mas, por exemplo, você usa um imóvel e abre um shopping, uma academia. É exatamente, é isso, Igor. Não só você considera a valorização como a desvalorização, mas também a valorização, né?
Normalmente, os imóveis, eles se valorizam. Acho que eu falei para vocês já, né? O único ativo imobilizado que não sofre depreciação é o imóvel, porque ele sofre valorização. Então, quando eu faço lá o meu ponto de equilíbrio financeiro, se eu quero fazer ele bem certinho, eu vou ter que descontar o valor da minha depreciação, tirar dela e também tirar a minha valorização, caso exista. E é importante uma coisa, se você quer ajustar, porque assim, a gente calcula contabilmente o imóvel pelo preço que eu comprei. Então, se eu comprei o terreno a 10 mil reais, é 10 mil reais. Ah, Renata, mas hoje ele vale 100 mil. Construíram um shopping do lado, tem um cinema, tem um parque, o meu terreno bombou, valorizou. Ele agora vale 100 mil. Como é que eu registro isso contabilmente? Eu posso ajustar? Posso sim. Desde que exista todo um estudo que comprove que ele vale 100 mil. Porque eu não posso dar conta criativa. Eu não posso falar, é 100 mil porque eu quero, é 100 mil agora, né? As empresas contratam a empresa para fazer a avaliação. Existe um laudo técnico de um contador que explica toda a questão, faz o cálculo do valor de mercado daquele bem para você poder ajustar, tá? Então, eu não vou ajustar porque fulaninho me pagou, disse que pagava assim no meu terreno. Tem que fazer uma avaliação contábil e é bem, estudo bem detalhado. E eles precisamente fazem isso. Então, normalmente eles não fazem todo ano, né? Porque é um custo gigante. Eles esperam aí valorizar bem muito para poder fazer a valorização e registrar contabilmente o valor correto do imóvel. E o Ranto levantou a mão, pode ficar à vontade. Nesse caso, ele não vai precisar tirar os 7 mil dólares, professor. Do econômico a gente não tira, porque ele engloba a depreciação. No financeiro, sim. Porque aqui a minha questão é quanto eu tenho que fabricar para ter lucro. E quando eu falo de lucro, eu lembro da depreciação também, né? O lucro é o quê? Receita menos despesa, menos custo, menos depreciação. Então, considero a depreciação por conta disso, porque ela vai abater da minha receita. Então, eu tenho que saber ela com a depreciação junto. Mas em termos de pagamento mesmo, em termos de desembolso, eu vou ter que arcar. Aí eu tenho que pensar no plano financeiro. Aí por isso que o financeiro, ele não considera a depreciação, porque em termos de pagamento mesmo, eu não vou pagar a depreciação. Ela existe sim, é uma despesa, mas eu não vou arcar com ela. Por isso que ele retira a depreciação e no econômico eu deixo, porque para o conceito de lucro que eu quero ter, a depreciação lá entra também. Entendeu? Não sei se ficou claro. Beleza. Eu tenho para vocês uma questão para vocês fazerem, que eu acho que não vai dar para a gente fazer, porque eu tenho um compromisso já, daqui a 5 minutos, mas eu vou deixar nessa lagoa para vocês fazerem. Não vale ponto, tá? Mas é vocês fazerem para exercitar e tal. Então, eu vou postar a questão e a resolução. Vocês façam, daqui a um tempinho, até eu vou para a banca, quando sair da banca, eu posto a resolução, aí vocês comparam, se bateu certo ou se não bateu. E aí eu tiro dúvida nessa lagoa. Se vocês quiserem perguntar, se você tirar print, tira o print agora, é rapidinho. Vocês fazem 10 minutinhos, 15 minutinhos, faz a questão. Eu posto a sala Google, vocês fazem. Se eu sair da banca, eu posto a resolução, vocês comparam para ver se deu certo, tá? Essa questão aqui é a mesma forma como a gente calculou. Eu quero saber o equilíbrio econômico, mas eu tenho que achar umas coisinhas antes que eu falei, mas não mostrei a fórmula. Mas pelo que eu falei, eu acho que vocês conseguem fazer. Então, tentem fazer e eu resolvo depois. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma dúvida sobre o nosso... Não, Sala? só uma Pronto. dúvida. Sim, tô aqui. A previsão da próxima prova é quando? Vamos ver se vocês preferem qual dia. Tem que ser semana que vem, como eu falei, porque é a semana de fechamento. Como é que tá o dia de vocês aí? É melhor no início da semana ou no final da semana? O que é menos ruim? A pergunta é essa. O que é menos ruim, Igor? Por mim era no final da semana. No final? Por mim, né? E é a partir de segunda-feira. Não, sexta demais. Sexta eu viajo. Não, é melhor botar no início, porque eu vou ter que corrigir a prova e lançar até a sexta. Na segunda? Pronto. Então, lanço na segunda, fica de segunda a quarta. Quinta e sexta eu corrijo. Aí lanço a nota no swap. E a gente... Eu vou lançar a nota depois da aula. É melhor. A gente tem a aula. Vou fazer o seguinte. Semana que vem eu posso fazer um game valendo pontuação extra. O que vocês acham? Mas um game online. Pode ser? Valendo 5 pontos. Só para vocês virem para a aula. É bom. Só para vocês virem para aula. Porque semana que vem ninguém vem para minha aula. Então, quem vir... A professora vem, que a semana que vem é a última. Vem. Vou botar aqui a aula. Então, semana que vem, eu vou corrigir as notas. Não vou lançar no swap, tá? Vou fazer mistério.
Semana que vem tem game valendo pontuação. Não vai valer muito, vai valer talvez 5 pontos, tá? E aí eu lanço, assim que terminar a aula, eu lanço a nota de vocês atualizada, corrigida. A nota com game e a prova e a avaliação, tá bom? Fechou assim? Mas venham pra aula, senão eu vou tirar um ponto, viu? Extra. Pronto, senhores. Fechou, né? Cheiro grande pra vocês. Vou embora pra minha banca, que eu tenho que terminar esse trabalho ainda. Um abração, se cuidem. Vou parar a gravação por aqui. Professora,